começando mais um Cá Entre Nós e eu quero saber, você aí de casa, já ouviu falar em Eneagrama? Bom, estamos aqui hoje com Adriana Maia, psicóloga e instrutora, que vai falar e tirar todas essas dúvidas que você, telespectador, tem e eu também. Muito obrigada, viu, Adriana, por estar presente aqui para falar nesse assunto que muita gente não conhece. Obrigada a você, é um prazer estar aqui também. Primeiro, quem é a Adriana? Bem, a Adriana é uma psicóloga que acredita muito no desenvolvimento do ser humano. E eu vim trabalhando muito tempo em consultório e quando eu conheci esse treinamento, o Eneagrama, ele juntou com quem eu sou realmente, com o meu perfil, que é uma pessoa muito disposta a ajudar o outro, a encontrar a felicidade e se desenvolver enquanto ser humano mesmo. E você parou em Ourinhos aqui para esse curso como? Bem, e por quê? Tá, então eu venho aplicando esse treinamento em alguns estados, porque eu quero expandir realmente essa escola de Eneagrama que eu acabei desenvolvendo o meu método. E eu tenho uma prima minha que mora aqui, algumas primas, né, que moram aqui, e elas já trabalham junto com uma amiga minha, Bárbara, e elas trabalham com uma empresa de treinamentos, estão apostando nisso, conheceram o Eneagrama, assim, numa conversa muito informal, de bate-papo, encontro de família, e elas acabaram me convidando para vir dar o treinamento. E hoje eu estou aqui pela terceira vez, é uma honra, porque eu adoro essa cidade. Ai, que bom, que bom. Eu já ia falar assim, e aí, o que você está achando da cidade? Não, eu adoro, nossa, é a terceira turma, eu estou bem feliz em retornar. Ai, que bom. Bom, então, a dúvida que eu acho que todos os telespectadores devem ter, o que é o Eneagrama? Bem, essa dúvida todas as pessoas têm quando alguém pergunta para mim assim, o que você faz? Eu sou instrutora de Eneagrama, o que é isso? O que é essa palavra? Bem, o Eneagrama, ele é um estudo milenar, é uma ferramenta usada realmente para o desenvolvimento do ser humano. Então, ele é um treinamento que fala sobre as 9 personalidades. Por que ele está sendo tão usado e hoje é a ferramenta mais usada em todo o mundo? Porque quando eu, enquanto psicóloga, e muitas vezes assim, trabalhando em empresas, fazendo entrevistas mesmo para contratação, o que acontece? Qual é a diferença do Eneagrama? Quando uma pessoa vai fazer uma entrevista, é a psicóloga que chega e entrega o perfil, né? Ó, você é essa pessoa, você se desenvolve dessa maneira. E a diferença do Eneagrama eu mostro, ou eu e todos os instrutores do Eneagrama, a gente mostra as características que existem, as personalidades existentes no mundo. E é a pessoa que se identifica. Então eu não vou virar pra você e vou falar assim, olha, você é o Eneatipo 9 do Eneagrama. Eu vou falar o que é o Eneatipo 9 do Eneagrama nas aulas. E quem vai se identificar vai ser você. Você vai se enquadrar. Então, isso é a diferença de todos os outros treinamentos de autoconhecimento que existe. Porque ele fecha realmente com que a pessoa, ela busca o meu entendimento. Eu não quero que as pessoas falem quem eu sou a partir da visão delas. Eu quero me descobrir quem eu sou a partir da minha visão. Então, você se descobrir com isso. E isso vem fazendo a diferença. Isso que se torna esse treinamento muito mais interessante e que dá muito mais credibilidade para a pessoa. Eu vejo assim, quando você fala para mim que você, Adriana, você é assim, 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 você tem que melhorar isso, 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 eu posso comprar essa ideia por um tempo, mas depois é uma motivação, né, externa. E a motivação, a gente entende que ela tem que ser interna. Então, quando eu falo, eu sou essa pessoa com todos os lados bons e ruins que todo ser humano tem, aí eu acho que eu fico mais confiante em querer trabalhar aquilo. Mas isso, no caso, é uma pessoa que não sabe nem que existe um treinamento Eneagrama para falar de você, por exemplo. Porque senão, ela sabendo que você é instrutora e treinada, ela jamais vai julgar você, né? Sabendo o que você faz, né? Ela nem vai usar e falar. Ela não vai usar, né? Não vou falar nada. Não, mas assim, então, quando eles vão pra aula, enfim, também essa palavra julgamento é algo que o Eneagrama ele vem desenvolvendo bastante, porque a pessoa cessa o julgamento. Porque ela não deixa de estar julgando quando uma pessoa chega e fala assim, olha, você é muito persistente ou você é muito insistente. Não deixa de ser um julgamento.
julgamento, né? E eu vejo bem legal, assim, porque nós somos seres muito julgadores, né? Sim. Todo mundo nasce, a gente julga o tempo todo, isso acontece. E o Enneagrama, ele vem para pararmos de julgar, porque assim, não existe pessoa antissocial, não existe pessoa que seja mais mandona, não existe pessoa que seja tão melosa. Sim. Existem eneatipos diferentes, a gente começa a entender como é o funcionamento das pessoas. E aí vem cessando o julgamento, porque a gente vende como uma ferramenta de autoconhecimento. Mas eu não diria que vender o Enneagrama como uma ferramenta de desenvolver a empatia ficaria atrás. Então ele acontece das duas maneiras. Diante disso, é claro que ele vai trazer um benefício muito grande pelo teu autoconhecimento, mas ao mesmo tempo um relacionamento interpessoal muito melhor, né? Depois do Enneagrama, as pessoas começam a se desenvolver e se relacionar muito melhor com as pessoas. Essa é uma das vantagens, devem existir outras. Quais são as vantagens? Bem, empresas, né? Por que as empresas estão apostando tanto no Enneagrama assim? Porque o relacionamento com a equipe melhora, porque aí, vamos colocar assim, quando eu faço esse treinamento em company, né? Imobiliária, que é um nicho de mercado que vem apostando demais. Todos os colaboradores da empresa, eles começam a entender como os outros funcionam, então começam a ter um respeito mútuo, muito forte um pelo outro. Quando você fala que é da empresa, você diz que a empresa te contrata e você dá esse curso para toda a empresa? Para toda a empresa, para a equipe da empresa. Sei. E aí, o que acontece também? Então, além de melhorar o relacionamento entre as pessoas, né, a equipe, ao mesmo tempo você também conhece o seu cliente. E para a venda isso está sendo fantástico. Porque assim, aí você fala, gente, como assim conhece o cliente? Porque você vai para o treinamento para se autoconhecer, mas você também fica craque em como são as personalidades. Conhecendo. Tem uma questão de energia, você tem uma questão de você ler a expressão corporal mesmo da pessoa. Que legal. Então você fica apto também a conhecer as outras personalidades. Aí você se topa com o seu cliente e você já olha para ele assim, falando, vou vender. Tá parecendo que esse cliente é um tipo 6. E aí você já tem ferramentas, que palavras eu uso para uma pessoa tipo 6. Ai, tá parecendo que esse cliente é um tipo 2. Então tem que ser um pouco mais carinhosa, tem que acolher mais, porque o tipo 2 ele gosta mais de acolhimento, enfim. Mas ou então é um tipo 5. Aí eu já sei que eu tenho que conversar de um jeito mais reservado. Então isso também vem melhorando demais. As empresas que legal. assim, então... Quando você cita assim, números, esses números existem porque cada número é uma identificação? O mapa do Enneagrama, ai que pena, podia ter tido aqui uma mandala. Enfim, é uma mandala, vamos colocar assim, com 9 ligações e são 9 personalidades. Então ela começa lá, o 9 que fica em cima e depois vai descendo. 1, 2, 3, 4. Bem, posso falar um pouquinho sobre isso? Essas 9 personalidades, elas são enquadradas em 3 campos. Então, existem 3 pessoas que elas funcionam mais com o campo emocional. Tem 3 pessoas que funcionam mais pelo campo mental. E tem 3 pessoas que funcionam mais pelo campo ativo. E aí, todas essas personalidades, o que acontece? Elas são movidas pelo vício emocional ou complexo emocional, ou então que é a mesma coisa do pecado capital. É como se cada personalidade, ela desenvolvesse um pecado capital. Mas o pecado é uma palavra negativa, vício é uma palavra negativa, né? Então, significa o quê? A gente descobre um pouco por que a gente vai agindo sempre de determinadas maneiras, influenciadas pelo nosso pecado capital. E é aí que a gente tem que o quê? Neutralizar esse nosso vício. A gente precisa neutralizá-lo. Então, não sei se eu respondi bem a tua pergunta ou desviei um pouco, mas esses números, sim, significam 9 personalidades, cada uma com características bem predominantes. Então, quando você já pensa assim, ai, Adriana, conheci o teu chefe, que perfil ele é? Daí eu falo, ele é um perfil 8. Você entendendo de Enneagrama, você já sabe como ele funciona. Como ele é. E todo mundo que faz o treinamento fica apto para isso. E os números devem existir para simplificar, pra simplificar. Teoricamente, a personalidade da pessoa. E eu consigo, assim, eu vou fazer o curso, não tem como eu não sair do curso sem me identificar. Olha, Ou acontece? Eu venho trabalhando muito dentro disso, né? O que acontece? Às vezes, alguma pessoa, muito que raramente, isso aconteceu... Assim,
uma vez, na verdade, um pouco mais profundo, que eu ainda estou num processo de conversa com essa pessoa, mas de ter resistência. Aí eu tenho certeza, todo mundo, a sala inteira tem certeza que você, Calu, é um perfil 9, mas ela tá com resistência porque ela não gostou muito desse perfil. Porque tem isso também, né? Agora, todas as pessoas se enquadram. As pessoas que são, que elas não têm psicopatologias, né? Porque daí a psicopatologia sai um pouquinho do enegrama. Mas todas as pessoas se enquadram, sim, em um perfil. Nunca aconteceu de eu olhar e falar, gente, essa pessoa... Não consigo, não sei. De não saber até sim. Porque eu ainda tenho dúvida, porque tem uma neutralização na pessoa, mas de não se enquadrar em nenhum, às vezes eu fico, será que ela é um 4 ou um 7? Porque ela tem muito dos dois. Mas não se enquadrar em nenhum, não, nunca aconteceu. Que legal. Bom, Dri, eu tô adorando o assunto, eu já quero fazer o curso já, gente. É muito bom. E eu tenho certeza que você aí de casa também deve estar achando super interessante. Só que a gente tem que chamar um intervalo, não sai daí que nós voltamos já já. Estamos de volta e para quem está chegando agora, estamos falando sobre Eneagrama. Para quem não sabe, olha, eu sabia mais ou menos, estou adorando o assunto. Na verdade, é um assunto que gera assunto, né? E gera muitas dúvidas. A gente terminou o primeiro bloco falando se existe a possibilidade de uma pessoa fazer o treinamento e ela sair de lá sem se identificar. A Adriana falou que isso é raro. Mas... falando no geral, Dri, toda pessoa tem um perfil. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E você, não vou colocar você, mas eu vou fazer o treinamento, automaticamente eu vou saber lidar com as pessoas um pouco mais diferenciada, né? Porque eu vou saber o perfil dela. Sim. Gente, isso deve ser o máximo. O que acontece? Você vai descobrir o perfil do seu marido, você vai descobrir o perfil da sua mãe, do seu pai, e tudo começa a clarear. Eu falo que o Eneagrama, a gente tira a venda dos olhos. Tudo clareia, porque daí começa a fazer sentido, você vai dando sentido à sua vida, você vai entendendo a mãe, o pai, o relacionamento conjugal, familiar, com os amigos. A gente tá dizendo assim, vou descobrir o seu perfil, mas é óbvio que por trás disso a gente tá falando e lidando com as pessoas, são os sentimentos, o comportamento, enfim, N coisas, né? Não é só a aparência da pessoa, tô olhando ali, não vou falar assim pra você, Dri, qual que é meu perfil. Não. Você até sabe, mas você tava dizendo nos bastidores que isso não é uma ética. A gente fala que isso não é a ética do Eneagrama, porque senão vai em contradição daquilo que eu tinha dito, né? Eu estou taxando esse perfil. Realmente, assim, as minhas filhas, elas ficaram, olha, acho que uns 2 anos me perguntando, mãe, que perfil eu sou? Não, vamos fazer o Eneagrama. Então, eu tenho bastante cuidado. Você poderia ter dito. Poderia ter dito, mas eu sei que não seria a mesma coisa. Porque um dia aconteceu, logo quando eu conheci o Eneagrama, uma amiga minha, ela já falou pra mim, você é o Eneatipo tal do Eneagrama. Então, quando eu fui, ela chegou a falar pra mim e pra minha amiga, que inclusive, que era uma amiga dela, inclusive, que nós duas éramos o mesmo perfil. E nós duas fomos fazer juntas. Eu realmente era aquele perfil que a Fran, uma amiga minha, tinha dito. Só que a minha outra amiga não era. E aí, isso deu muita... foi muito ruim, assim, pra ela, porque acabou prejudicando demais na identificação. Porque ela já foi pré-condicionada de que ela era aquele eneatipo. Só que ela chegou lá e ela falou, mas não sou. Então, o que aconteceu? As pessoas me veem desse jeito, mas eu não sou desse jeito. Então, ela teve um pouco de resistência, sabe, em relação a isso. E esses perfis, assim, eles são tanto positivo quanto negativo. Sim. Não, o gostoso de tudo é que a gente começa a entender que não tem pessoa melhor ou pior. Existem pessoas diferentes. E por isso que vem acontecendo o respeito mútuo, a empatia, através do Eneagrama. Porque a gente entende que, ok, tem algumas personalidades que elas são mais frágeis, enfim, mais leves. Vamos colocar assim, um pouco mais fáceis de lidar. E tem algumas personalidades que elas são mais fortes, que às vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Isso é natural, todo mundo já ouviu falar. Personalidade mais frágil, personalidade mais forte. No Eneagrama também tem, óbvio, porque se trata das personalidades. Só que a gente começa a ver a diferença de uma para outra, a gente começa a entender, porque o Eneagrama ele também tem uma coisa que eu uso muito a psicanálise por trás, porque eu volto na infância. Então, como a gente faz o Eneagrama? A gente faz o Eneagrama muito mais como filho do que como, enfim, como nessa idade que nós estamos hoje. Então, é muito como filho, sabe? Então, a gente volta numa suposta infância, porque foi desenvolvido lá na infância o seu perfil
para que você se tornasse hoje quem você é. Então, aí a gente começa a compreender o ser humano. Olha o que ele passou na vida, por conta disso ele foi desenvolvendo essas habilidades e amputando outras habilidades. Então não existe perfil melhor ou pior, não, né? porque assim, melhor ou pior pra quem, né? Sim, tem um perfil, ele é o Eneatipo 2 do Eneagrama. Ele é um perfil muito carinhoso, muito atencioso, um perfil que gosta de muito beijo, muito abraço, mas a gente chama ele de perfil mimimi. E aí, esse perfil mimimi, eu penso assim, algumas pessoas adoram, mas algumas pessoas não gostam, né? Porque esse perfil precisa tocar ao falar, sabe? Ele é mais sinestésico. E tem gente que não gosta do toque físico. Então, essa pessoa não vai achar esse perfil muito legal. Então, não tem perfil bom ou ruim, tem perfis diferentes. A gente tem que aprender a desenvolver uma habilidade para poder, uma empatia, enfim, para poder se relacionar bem com todos. E automaticamente, a pessoa que vai fazer o curso, ela tem que estar apta a aceitar. Lógico. Né? Porque se eu vou lá e eu não vou preparada, eu vou me descobrir e não é aquilo que eu quero, eu vou sair decepcionada, né? Eu falo uma coisa assim, que eu sempre falava no consultório. Quando a pessoa chegava no consultório e dizia pra mim, Adriana, eu vim aqui porque eu tô com alguns problemas, mas enfim, eu quero me autoconhecer. Eu sempre falava, mas você tem coragem pra isso? Por que eu falo sempre essa pergunta? Você tem coragem pra se conhecer? Porque precisa, né? A gente vai entrar em contato com o nosso lado pior. E aí vem as resistências. Eu não quero ser esse perfil. Sim. Mexe muito. Às vezes acontece de uma pessoa terminar o treinamento e por ali algum período de tempo, uns 15 dias assim, ela fica muito mexida. Uma resistência profunda em ser aquela pessoa. Olha, isso acontece. E isso quer dizer também que um curso desse, ele não que ele vá mudar a personalidade da pessoa, mas ele pode ajudar muito essa pessoa, né? Às vezes ela tem aquele problema que ela não sabe o que ela acaba se descobrindo e automaticamente o curso vai mostrar pra ela o que ela precisa fazer. Exatamente. É onde ela precisa aceitar. Porque né? o curso é assim, ó. O primeiro módulo, você vai e você descobre o que você é. Quem você é. Ah, que Eneatipo eu sou. Só dos números, né? Que Eneatipo, que número eu sou. Só que o segundo módulo e agora? Eu sou esse número, o que eu vou fazer com isso? Então a gente também tem ferramentas para ajudar as pessoas a lidar com a situação e com o perfil dela. Muito interessante. A gente está falando assim de módulos. É muito extenso o curso? Olha, o meu treinamento, tá? Porque eu cuido bastante realmente com essa questão da ética para que a pessoa se descobre certo, né? Sim. Porque se você se descobrir o Eneatipo 7, você tem que... O que eu vou trabalhar com esse perfil 7? E se você se descobre um 4, o que eu vou trabalhar é diferente. Então, você tem que ser certeira no teu Eneatipo para o teu trabalho. Então, por conta disso, exige um espaço maior de tempo. No meu treinamento, assim, olha, eu não consigo menos, por exemplo, que 25 horas de treinamento. Sim. E muitas vezes eu ainda preciso um momento sozinha com a pessoa, daí fazer uma sessão ali individual, mas menos que 25 horas é muito difícil. 25 então ele dá uma variada assim, ó, treinamento. de 25 horas até umas 36 horas, porque depende o tanto de gente que eu tenho na turma. Eu ia perguntar isso, qual o máximo de pessoas que participam do treinamento? Olha, Calu, assim, se eu puder ter um tempo mais, usando essas 32 horas, se eu tivesse a disponibilidade de tempo, eu consigo aceitar no máximo 25 pessoas em turma. Sim. Mas o normal mesmo, umas 20 pessoas, assim, para enquadrar entre essas 30 horas, umas 20. Aí se é uma turma menor, de 10 alunos, que dependendo no local isso acontece, aí eu consigo até umas 25 horas. Sim. E por que isso? Porque tem um momento de identificação, onde a pessoa vai falar, eu sou esse Eneatipo, e ela, por que eu sou? Então ela tem que ter um momento de comprovação. Sim. E aí se tem muitas pessoas, cada uma tem que falar individual. Sim, e aí acontece, meu perfil X, mas eu não quero dizer aquele, aí eu falo um outro. Você vai me corrigir ou você vai persistir até que eu perceba que eu estou errada na minha identificação? Isso acontece bastante. Né? A pessoa está e é super engraçado, até nas turmas de ourinhos aconteceram aqui. A pessoa está se identificando num perfil, só que ela só está falando coisa do outro. E ela não está percebendo, ela está falando, eu sou um tipo 3, por isso, mas ela está só falando coisa do tipo 4. E quando ela está falando, automaticamente todos os outros treinando estão ouvindo o perfil e sabendo dela. que ela não é aquele perfil, só ela que não. Isso a gente chama de resistência, né? Entendi. Isso acontece sim, é bem comum acontecer. Toda turma tem alguém que se identifica um perfil, mas não é ele. Nossa, é muito louco isso, e não né? tem, aí respondendo,
Não tem uma imposição. Eu não vou falar, não, você não é o tipo 3, você é o tipo 4. Não, a gente vai devagarinho, Sim. mostrando. Vamos pensar numa outra energia de novo, vamos conversar. Aí é o momento que eu faço uma sessão individual, ou 2, ou 3, até 10. E nessa sessão você usa, às vezes, a pessoa contar alguma coisa da vida dela para ela poder se encaixar dentro daquele perfil e aí cair a ficha dela, falar, não, realmente, nessa situação, nessa ocasião, eu fiz isso, então realmente eu sou esse perfil. Porque às vezes ela precisa, se colocar ali naquela situação, senão ela vai negar até o último. É exatamente assim que acontece, porque, como eu te falei, né, tem as supostas infâncias de cada perfil. Como foi o desenvolvimento do perfil, depende da infância dele. Tudo tem que fazer sentido para o aluno, e faz sentido. Então, a partir da infância, porque a estruturação do sujeito, ela não se dá aqui na vida adulta, ela se dá na infância. Sim. Então, a gente fala que no Eneagrama, até os 12 anos é a formação do sujeito. E o que aconteceu naquela infância que colocou assim, diagnosticou ele, aquele adulto tipo 2, 3 ou 4. Então, a gente precisa voltar a falar na infância, sim. Entendi. Bom, a gente tá falando de voltar a falar, então a gente vai voltar a falar mais sobre Eneagrama, que eu tô adorando. Você aí de casa, quer saber seu perfil? Eu quero saber o meu. Tô doida pra saber. A Adriana não pode falar. Então, gente, vamos pesquisar, vamos procurar saber, né, mais sobre o treinamento e fazer o treinamento. Não sai daí que nós voltamos já já. Estamos de volta e o papo aqui não tá parando, né, Adri? O assunto é muito extenso. O Eneagrama, ele tem como que você diz? Porque as pessoas usam muito o símbolo mandala, não que seja uma mandala, tá? É um mapa, a gente fala mapa. 9 tipos de perfis ali. E um é o predominante da pessoa. E ali, quando ela se identifica com aquele, isso no decorrer depois, essa essência, né, ela vai mudar? Muda alguma coisa? Você acha que ela se descobrindo automaticamente, é aquilo que a gente falou, ela tem tudo a melhorar, porque ela realmente está se descobrindo ali, se conhecendo. Mas essa essência no decorrer depois pode mudar, ela pode voltar atrás, falar, não, eu acho que não era isso. Bem, assim, olha, quando você é bem identificado, e por isso que nós, instrutores, a gente tem que ter um cuidado muito sério, eu penso assim, o mínimo que a gente tem que fazer é ter essa ética muito forte para te deixar... Eu não vou sair com dúvidas. Não sair com dúvida. Eu prezo muito isso, mesmo porque, assim, ó, eu falo que o processo de identificação da pessoa, ela termina exatamente quando eu tenho 100% de certeza que ela é aquele eneatipo e ela também. Enquanto eu não tenho 100% e ela ou ela não tem, a gente não para o processo. Tem que bater o martelo, sabe? Eu falo assim, bater uma martelo, é isso mesmo? Por quê? Porque eu entendo disso. E porque é ela, né? Sim. Então, não sou eu ou ela. A gente tem que entrar num acordo de 100. 99,9 não me basta. Eu preciso do 100. Eu sou intrigueira mesmo. Eu vou atrás até descobrir, até ser certo. Mas assim, olha... Não muda a essência, tá? Uma pessoa que se desenvolveu até os 12 anos, eu sou o perfil 5, eu vou ser o perfil 5 até eu morrer. Porque é a personalidade, a gente aprende, né? Isso é psicológico também, que a personalidade não muda. Mas o que ela faz, o que o Eneagrama vem, a proposta, nós refinamos. Requintamos a personalidade. Então, a gente tira aquele pecado capital ali, o vício emocional, a gente neutraliza ele. E nós começamos a aprender outras habilidades que muitas vezes foram amputadas. Por que eu uso essa palavra amputada? Assim, Calu, quando a gente chega nesse plano aqui, enfim, quando a gente vem pra cá, nós somos capazes de desenvolver todas as habilidades que os eneatipos têm. Cada um tem a sua. Sim. Ou as suas, né? Porém, pela nossa estrutura, para papai e mamãe, eu falo assim, olhar para nós mesmo e ficar assim, a gente ter aquela lei do pertencimento com a família, nós precisamos amputar algumas habilidades, né? Sim. Uma menina que ela é boazinha demais, que ela precisa ceder, no momento que ela pega uma outra habilidade de um outro eneatipo que é mais forte, mais mandão, não gosta de emprestar as coisas, a mãe e o pai falam, opa, essa aí não é você, vai ficar de castigo. Então ela vai aprendendo o quê? Que aquela lá, aquele tipo ali eu não posso ter em mim. Então vai amputando algumas. E com o Eneagrama a gente aprende que não é
a gente não precisa mais amputar nada, porque com o mundo adulto, eu sou adulta hoje, eu não tenho mais uma necessidade de que papai e mamãe me olhem, eu tenho uma necessidade de estar bem comigo, então eu posso de novo olhar para aquelas habilidades que eu amputei. E aí ela vir trabalhando dentro de mim. Então isso faz com que eu refino a minha estrutura psicológica, ou enfim, minha personalidade, ou melhor dizendo, com a linguagem do Eneagrama, eu refino o meu enetipo. Sim. E assim, Dri, com toda a sua experiência, e óbvio que muitas pessoas te procuram porque, eu preciso resolver isso, mas parece que a minha personalidade não está me deixando. Enfim, alguma situação ou alguma pessoa que tinha um problema e ela desvendou esse problema, relação com pai, mãe, qualquer coisa desse tipo, assim, você já pôde acompanhar? Muito. Tem alguma história, assim, bem legal para as pessoas poderem entender? Olha, ela era assim, o pai era assado, assim, um caso, assim, que você possa contar pra gente. Tá, então vamos lá. Relação, por exemplo, de casais, né? Legal, Os casais, eles vêm... Posso contar de mim? Acho que é ótimo contar de mim, claro. porque daí eu sei mais ainda falar. Eu fiz Eneagrama com meu marido. E aí nós vamos fazer juntos. O que nós entendemos? O meu marido tem um perfil que é o perfil workaholic. Ele só pensa em trabalhar. O trabalho em primeiro lugar na vida dele e a família em segundo. E o meu perfil é um que é todo amoroso, eu necessito de amor, enfim, sou toda romântica. E ao mesmo tempo, eu também sou muito dada. Tá bom, eu vou dar a diquinha pra vocês. Eu sou aquele que fala pegando. Eu sou aquele perfil que fala pegando. E esse meu perfil nossa, um homem muito ciumento casar com o meu perfil é difícil, porque a gente não sabe falar sem dar muito, é muito sorrisinho, sabe? Mas é de uma visão muito ingênua, assim. E a gente precisa tocar nas pessoas, então é um perfil mais dado. Quando meu marido ouviu tudo isso, ele mudou muito os ciúmes dele em relação, porque ele falou assim, ok, isso não é ela, isso é o enetipo dela. E ele escutou uma prof falando, né, olha, esse perfil, esse enetipo 2, tá, gente? Outra dica, o enetipo 2 é esse. Então, o enetipo 2, ele é muito dado. Não tem como tirar isso. Vocês viram, né, eu só falo mexendo com as mãos, porque isso faz parte da minha essência. Então, eu não consigo chegar e falar assim, bom dia pro porteiro. Eu falo, bom dia, eu não consigo. É o seu perfil. Eu e as pessoas que são do meu perfil. Então, melhorou muito. Ele, assim, ó, eu posso dizer, afirmar, ele não tem mais ciúmes. Porque hoje ele entendeu que é uma visão ingênua. E sem precisar fazer nada, ele auto se conhecendo. Porque ele foi lá e ele viu que existia um tipo 2, né? Ele foi pra se conhecer, mas viu que existia um tipo 2 e o tipo 2 era o meu. E ele falou, nossa, essa mulher, eu vou ter que aceitá-la desse jeito. Então foi lindo, assim, uma aceitação dele. E ele cessou totalmente os ciúmes. E eu, ao mesmo tempo, eu também entendi que esse perfil tipo 3, ele é o radar dele, é o sucesso. Quando eu falo radar, é que assim, ó, todos os perfis têm o radar. O que é? É aquilo que a gente olha para o mundo. E a gente começa a entender que o que eu olho para o mundo não é igual ao que você olha. Tem pessoa que prioriza o sucesso, tem pessoa que prioriza o poder, tem pessoa que prioriza o prazer. Esses são uns radares. Então isso não quer dizer que ele tenha mudado em relação ao pensamento dele, com querer trabalhar sempre mais. Mas ele também, ele começou a entender que era do perfil dele, mas que ele viu também que ele poderia trabalhar o quê? Porque daí o campo de neutralização dele é um enetipo 6, que ele precisaria trabalhar a família também. Porque realmente, senão a família ia ficar sempre numa carência afetiva por um homem que só pensava em trabalhar. Pra poder sempre estar unidos ali com todo mundo. E eu falo assim, olha, o nosso relacionamento conjugal melhorou muito, né, quando ele começou a também priorizar a família. Aí eu também fui suprindo um pouco as minhas carências. Que legal. Então eu vejo assim que... Eu acho que isso deve acontecer em muitos casos. Muitos casais vêm pro enetipo. A última turma que eu tive, a penúltima turma que eu encerrei em Passo Fundo, no Rio Grande, tiveram 3 casais na mesma turma. Então era uma delícia, assim, porque eles estavam lavando roupa suja, sabe? Mas ao mesmo tempo acontece a empatia maior. Você entende que eu não posso querer que o meu esposo ele pense como eu. E nem ele vai querer que eu pense como. Então melhora muito o relacionamento. Deve melhorar mesmo, porque sempre tem aquela coisa de um jogar pro outro, né? Não, mas você é assim. Não tem como um casal não se julgar, né? Não tem. Não, você é assim, você é assado.
vou fazer pra dizer eu sou. Mas que coisa, não vem me julgar, eu vou falar. Sim, é muito máximo isso, muito legal. De onde vem a palavra eneagrama? Porque você, quando cita os números, tipo. É que Ene vem de 9 e gramos vem de pontos ou desenhos, enfim. Então são 9 pontos que se unem para desenvolver as habilidades das pessoas. Porque vocês vão olhar, eu tenho certeza que vocês vão digitar lá Eneagrama e vocês vão ver esse mapa. E vocês vão ver. A gente vai colocar aqui pra eles. A gente então, coloca para o pessoal que não conhece entender um pouquinho mais. Tá, então esse mapa, cada número ele é ligado em outros dois. Então não é só simplesmente por que eles são ligados, qual é o meu ponto de equilíbrio. Então o Ene tipo 2 ele é ligado no 5 e no 4. Significa que essas duas personalidades são o ponto de equilíbrio do Ene tipo 2. Eles ajudam o Ene tipo 2 em várias outras questões para desenvolver aquilo que ele não tem. Como, por exemplo, o 2, ele coloca o outro em primeiro lugar e ele em segundo, em terceiro, sei lá. O Ene tipo 4, ele é muito parecido com o 2, mas ele coloca ele em primeiro lugar. E é muito mais assertivo ser assim. Então, quando o 2 começa a se neutralizar em relação ao 4, ele fica mais assertivo. Espera lá. Não, eu não posso pôr o outro sempre em primeiro lugar. Eu tenho que me valorizar. E outro ponto que eu disse que ele é ligado, que é no 8, o 2, ele tem uma dificuldade de se impor. Ele não consegue se impor, ele não consegue falar não. Isso é muito difícil para ele. E aí o 8 consegue fazer isso com toda elegância. Ele se impõe, ele fala não, de uma forma muito assertiva mesmo. E aí o 2 precisa olhar para o 8 para ele se engrandecer. Então imagina assim, uma pessoa tipo 2, que agora não vai mais colocar o outro em primeiro lugar e ao mesmo tempo eu vou falar os nãos necessários. Então ela vai continuar sendo 2, mas um 2 evoluído, refinado. É muita informação, mas a pessoa acompanhando no mapa fica até mais fácil. Fica até mais fácil. Porque daí você vai entendendo, assim. Mas realmente, ele tem muita bagagem de internet, tem vários livros de Eneagrama, mas eu digo, o Eneagrama, ele é um curso presencial. Eu ia dizer agora, sem dúvida nenhuma é um treinamento que vai ajudar você, que vai me ajudar, né? É um curso essencial na vida da pessoa. Porque eu acho que essa questão, hoje em dia, o que mais as pessoas sabem fazer é julgar umas outras. Que julguem de uma forma correta, então, né? Que aí a palavra usada já não é mais julgar, se ela fizer o treinamento. Sim. Muito fantástico. Eu falo assim, o Eneagrama é conversa séria e a conversa de boteco também, porque daí eu imagino. Hoje no Brasil, muito usado mesmo, não tem mais do que 20 anos, não. Ele é bem recente. É recente. E eu imagino que daqui uns 20 anos, olha, quem não souber falar essa palavra não vai saber conversar, porque é contagiante, a gente tá num bar, tá todo mundo conversando. Qual que é a próxima vez que você vem? Porque eu já quero fazer. Eu venho dia 16 de julho, inicia a 4ª turma aqui em Ourinhos. Aqui em Ourinhos? A 4ª turma, olha só. 16 de julho, tá aí, gente. Então, vou deixar o contato da Adriana aí, se vocês se interessarem, eu já vou me inscrever, porque eu adorei, quero saber o perfil das minhas filhas. E por falar em filhas, bom, Dri, primeiro preciso agradecer. Muito obrigada pelo carinho, adorei entender mais sobre Eneagrama, eu tenho certeza que você aí de casa também. E por falar em filhas, eu vou ter que dar uma pausa, gente, no Cá Entre Nós, a gente não vai poder, na verdade, vou sentir falta de vocês, né, não vou poder continuar devido ao finalzinho da minha gestação, mas eu deixo um beijo enorme, com um carinho enorme, continue com a gente, assistindo o GRPTV, que é sucesso. Em breve temos a feijoada que ninguém pode perder, imperdível, né, na verdade. Você tá convidada, tá, Adri? Que dia? Demônios da Garoa, no dia 24 de junho. Tá pertinho. Não sei se você gosta de Demônios da Garoa, mas a primeira vez que eles estiveram aqui foi um sucesso. E a GRPTV tá repetindo mais um pouquinho aí desse pessoal. E eu deixo o meu beijo da Dri também, essa queridíssima. Venha fazer o curso. Em breve eu estou de volta. E para você que quer acompanhar também a nossa entrevista, nas redes sociais, só digitar GRPTV. Tchau, tchau, até breve, gente.